Fala pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Como tá? Como foi essa semana? Essa semana véspera de carnaval, né? Todo mundo ansioso, tá bem estranha, na verdade, essa semana. Parece que tá todo mundo meio devagar. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Eu até acredito, sabiam que eu até acredito, porque parece que aqui no Brasil é muito forte, né, esse movimento do carnaval. Mesmo quem não gosta de ir pros blocos ou pras escolas de samba, pros clubes, gosta às vezes de assistir, né? Tem gente que detesta carnaval, né? Divide opiniões, é um tema bem complexo. Mas eu gosto, eu acho bem legal. Quando eu era mais novinha, assim, eu gostava de ir. Eu gostava muito de ir pro interior, pular carnaval no interior, que parece que é mais gostoso, né? Não tem tanto aquele medo que a gente tem da violência, como é em São Paulo. E a gente se diverte mais, tem aquele lance das marchinhas, né? Mas até as marchinhas estão um problema hoje em dia, né? Porque tem muitas que estão sendo taxadas como preconceituosas. As pessoas estão bem radicais em relação a isso. Mas é legal, eu acho lindo. Eu não frequento mais clubes, não vou pra escola de samba, nada disso. Mas eu gosto, é um período assim que eu fico na minha, fico em casa, aproveito para ler meus livros, né? Ter esse feriado. E assisto pela TV, geralmente, os carnavais. Sempre tem algumas homenagens tão bonitas aos orixás, né? Teve escolas que fizeram, acho que a Mocidade, ano passado, ou retrasado, fez uma homenagem linda a Cosme e Damião. Eu lembro até hoje o samba enredo, eu também fiquei 2 horas quase assistindo, né? Porque o refrão era "Não importa a religião, salve Cosme e Damião", né? Muito legal. Então a gente sempre tem essas homenagens lindas aos orixás, de uma forma tão artística, porque é uma forma de arte, né? Aquela expressão das fantasias, né? Do desenvolvimento da escola, eu acho bem bonito de se assistir pela TV. Não iria mais nos locais, eu não tenho muita disposição, eu acho as energias muito difusas, eu ando muito sensível para isso, então procuro evitar. Tudo bem, gente? Deixa eu dar um oi aqui, o pessoal tá entrando. Então, não vou me alongar muito aqui. Eu quero agradecer novamente, continua chegando gente nova no canal, né? Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Machado Júnior, eu sou mais conhecido como Caju. Eu sou espiritualista, esotérico. E esse canal, o objetivo dele é a gente conversar sobre temas espiritualistas de uma forma geral. A gente fala sobre esoterismo, né? Tem o dia dos oráculos, em que eu respondo as perguntas que vocês enviam, né, por inbox ou pelo e-mail. E está sempre aberto para qualquer dúvida que vocês tenham em relação à espiritualidade. Não é tudo que eu sei, mas algumas coisas que eu não sei, eu vou dar uma pesquisada para conseguir responder vocês, tá bom? E hoje o tema que eu propus, né, que eu fiz um videozinho de ontem, é para falar sobre regressão de memória e vidas passadas. Eu recebi muitas perguntas do pessoal querendo saber sobre quaresma, carnaval, se tem energia ruim, se a bruxa fica solta mesmo, tem como se defender, precisa se defender. Foi uma infinidade, um mar de perguntas aí. Então, como a gente vai estar na quinta-feira, depois de amanhã, que é o próximo programa, que é a véspera de quando começam as festividades mesmo, né? Eu vou guardar esse assunto para a abertura do programa. Aí eu faço na primeira parte, eu falo um pouquinho sobre carnaval e quaresma, e o que significa pra gente, o significado metafísico, esotérico, como eu enxergo isso. E na segunda parte, os oráculos com as perguntas que vocês me enviam. Aliás, quem quer enviar perguntas, sempre envie nome, data de nascimento e a pergunta da forma mais específica possível. Manda por inbox, tá aqui no Facebook, lá clica lá em enviar mensagem, escreve sua mensagem ou manda por e-mail através do contato @espiritualize-se.com.br. Vou repetir o e-mail: contato@espiritualize-se.com.br. Nesse mesmo e-mail também, quem quiser fazer uma consulta particular, pode solicitar maiores informações de como funciona, né? E aí vai uma explicação certinha de como é as consultas que eu faço. O mapa astral, geralmente a gente bate um papo, você tem um assunto específico da sua vida que quer focar, a gente vai mais focado naquele assunto. Você quer se autoconhecer, a gente faz um mapa mais de autoconhecimento, que é o que a gente chama de mapa natal. Você quer fazer uma sinastria, saber se está bem com o seu relacionamento, se o relacionamento não está muito bem, já informa também, já quando enviar o e-mail, que quer fazer uma sinastria. Mas para fazer a sinastria você tem que ter, no mínimo, tá, o nome e a data de nascimento. A hora seria o ideal para ser uma sinastria perfeita. Se você não souber o horário que a pessoa nasceu, com a data de nascimento já dá para fazer.
Então, quem tiver interesse, contato@espiritualize-se.com.br ou pede maiores informações aqui no Facebook por inbox. Lembrando que no YouTube amanhã já está disponível esse vídeo também. Para quem me acompanha pelo YouTube, as lives eu faço aqui no Facebook. Já tentei fazer simultaneamente, não deu muito certo, né, gente? Então vamos lá, a nossa pauta. Agradeço ao pessoal que está sempre, antes de ir para a pauta, aliás, eu falo muito, né? Eu me perco nos meus próprios pensamentos. Eu vou falar uma coisa, eu já lembro de outra. O pessoal que está sempre compartilhando as minhas lives. Tem gente que participa de grupos de tarô, de esoterismo, de misticismo no Facebook e pega o link das nossas lives e compartilha lá. Eu sempre agradeço, muito obrigado. É uma forma de eu chegar a mais pessoas, conseguir conhecer mais gente e mais pessoas conseguirem congregar conosco nesse nosso bate-papo. Então, muito obrigado, tá? Vocês que estão sempre compartilhando nas suas redes pessoais ou nos grupos que vocês participam. Eu fico eternamente grato a vocês, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre regressão. A regressão de memória, em tese, tem pessoas que chamam de terapia de vidas passadas. Eu tenho o hábito de chamar de regressão de memória, porque não necessariamente durante uma terapia holística, no caso, que é o tipo de trabalho que eu pratico, que é uma terapia alternativa, a gente chega numa vida passada. Às vezes, a gente, na nossa própria vida, tem enigmas ali para serem desvendados, e a gente vai conseguir, através da regressão, conversar com partes nossas que vão elucidar a nossa vida, que vão fazer as coisas funcionarem de uma forma melhor. Mas o princípio, a ideia, né, o objetivo é a gente conseguir chegar numa vida passada. Então algumas pessoas buscam por curiosidade, mas a maioria busca porque está com algum problema e buscando alguma alternativa. Ou já buscou tudo e nada deu resultado. São situações diversas, né, que eu já passei realizando a terapia de vidas passadas. Atualmente eu não tenho mais feito, mas fiz durante muitos anos, tanto individualmente em consultas particulares, como em trabalhos em grupo, que eram os cursos que eu realizava. E é uma coisa que eu gostava bastante de fazer. Aliás, eu vou até confessar um negócio para vocês. É um dos cursos que eu mais gostava de fazer, o da regressão. Porque ela tem um processo tão maravilhoso, tão encantador, conforme eu for falando sobre o tema, vocês vão entender. O princípio é o seguinte. Nós vamos guardando uma série de lembranças na nossa vida. Né? Vamos primeiramente começar agora pela vida atual. Então, é uma bagagem de conhecimentos, de situações que a gente vive e que nos marcam. E aquilo vai ficando guardado. A gente tem a mania de falar assim, nossa, eu não lembro mais. Na verdade, a gente lembra. Aquilo pode ser apagado do nosso consciente objetivo. Mas está guardadinho lá. Aquela lembrança, aquela situação, seja muito positiva ou seja traumática. Felizmente, a gente tende a guardar, lembrar mais das positivas e tentar eliminar, sublimar, o termo que você preferir usar, as que são negativas, as que nos fazem mal, as que nos prejudicam. Isso é uma defesa psíquica que a gente tem. Só que as lembranças, elas não se apagaram, elas estão lá guardadinhas no lugar da nossa mente. Tá lá. Então, geralmente, as terapias com psicanalistas, elas buscam exatamente ir atrás, dar uma cutucada nessas lembranças que a gente apagou, porque é aí que mora os nossos grandes problemas emocionais. E a terapia de vidas passadas, ou regressão de memória, como eu prefiro, não deixa de ser isso. Só que a gente vai um pouquinho mais além dessa vida. A gente vai buscar informações, talvez, em vidas passadas. Da mesma forma que está tudo gravado no nosso inconsciente, o que nós passamos, existe um grande registro espiritual que nós chamamos de registro acástico, que seria um registro onde nós temos todas as lembranças das nossas vidas, na nossa alma, do mesmo jeito que o nosso corpo, o nosso cérebro tem essas lembranças psicológicas, né? Esses traumas, essas felicidades, essas insatisfações, essas satisfações, estão guardadas no nosso cérebro, num cantinho ali escondido. Num lado do nosso espírito também tem esse registro de toda a questão espiritual, de várias vidas nossas que nós tivemos. Tem um pedacinho para cada uma delas. E o princípio, no que consiste a terapia de vidas passadas, é a gente ir atrás exatamente desses pedacinhos, tentar ver aquela lembrança. Geralmente, quando uma pessoa está passando por um problema, aquela lembrança que ela tiver naquele dado momento é o que ela precisa para aquela situação. É uma lembrança que está associada àquela situação que ela está vivendo. Então, eu fiz a minha pautinha aqui para não esquecer de falar nada com vocês.
E o propósito, a propósito eu já mencionei, né? Primeiro falando da busca, mas o princípio é o quê? Desbloquear trauma, conseguir uma qualidade melhor de vida. Às vezes a gente tá meio com uma tristeza, que a gente não sabe bem de onde vem. Tá tudo certo na sua vida. Aí você fala assim, como pode? Tá tudo funcionando, eu conquistei as coisas que eu queria, tá tudo dando certo, e mesmo assim eu tenho uma insatisfação íntima. Eu me sinto mal, eu não tô bem comigo mesmo. Eu tenho tudo que eu sempre sonhei. Não precisa ser o máximo, mas é dentro do que você idealizou. Tô numa boa condição, tô com pessoas que gostam de mim, que me respeitam, conquistei o que eu objetivava, e mesmo assim eu tenho uma insatisfação dentro de mim. Isso é motivo para procurar a terapia de vidas passadas ou regressão de memória? Sim, pode ser. Porque tem algum buraquinho, tem algum trauma, tem algum bloqueio que mesmo você estando bem com você, né, numa situação que você almejava, você não consegue encontrar uma paz íntima. Então isso está relacionado provavelmente a algum mal, alguma coisa que está acumulada aí na sua alma, né, dentro de você, uma insatisfação. Então a gente desbloqueia traumas, trabalha emoções reprimidas, anotei aqui para lembrar de falar, e também, principalmente, os problemas psicossomáticos, que são algo muito sério, né? Ele vai gerar as doenças autoimunes, vai deixar nosso sistema imunológico mais fraco. Então, pessoas que se adoecem muito fácil, também a regressão, junto com florais de Bach, com os cristais, aromaterapia, cromoterapia, são tantas vertentes da holística que a gente pode trabalhar e que agregam e se agregam entre si, podem ser trabalhadas inclusive juntas, mas a terapia de vidas passadas, ela é bem efetiva, ela é bem pontual, ela é um dedinho lá na ferida que a gente coloca. Eu anotei aqui para fazer um comentário para contextualizar o assunto. Vocês já repararam que a gente está vivendo uma fase que os bens materiais, eles têm mais importância do que a nossa vida física, né? O ser humano perdeu valor. Completamente o ser humano perdeu valor. A gente percebe isso em banalidades. Em coisas, por exemplo, nossa, teve um acidente horrível. Ah, mas tá bem? Ah, não, todo mundo sobreviveu. E o carro? A pessoa já pergunta isso, né? Gente, ou seja, o carro tem o mesmo valor que as pessoas. Você pergunta primeiro se tá todo mundo vivo, depois em seguida você já cai matando, tipo, e o carro? Deu perda total? Tinha seguro? Então percebam que numa balança a gente dá o mesmo valor à vida humana do que ao bem material. E isso é uma coisa mundial, é uma coisa do planeta. A maior prova disso que vocês podem imaginar é a bomba de nêutron, né? A bomba atômica. Pense que a gente conseguiu desenvolver uma alma que ela mata as pessoas e não destrói os bens. Ah, mas ela vai explodir ali e vai estourar algumas coisas. Vai. Mas aquele ponto. Do resto é a radiação que ela vai ter. Ela vai matar tudo que tiver vivo ao redor. Menos os bens. O carro vai continuar, o prédio vai continuar, o computador vai continuar. Então percebam o ápice da desumanidade que nós fazemos conosco. O bem material é mais importante do que uma vida. Eu desenvolvo, eu como ser humano, nós como seres humanos, nós somos o povo, nós somos os seres humanos. Nós desenvolvemos uma arma letal que mata pessoas da nossa espécie, mas deixa os bens vivos. Se isso não é ser mais importante o bem material do que a própria vida, eu não sei o que é. E a gente morre de medo, né? Eu, pelo menos, é uma coisa que eu tenho pavor. Eu fico vendo aquelas coisas da Coreia do Norte, sabe? Aquelas ameaças. Aí o Trump, agora uma pessoa completamente insana. Sabe? Colocaram um doido na presidência da maior potência mundial e trocando aquelas farpas. Eu falo, meu Deus do céu. Eu juro por Deus que eu oro toda noite para que eles tenham parcimônia e serenidade para não tomar uma ação que a gente não sabe as proporções que podem tomar. Porque ambos estão armados atomicamente. Uma coisa assim, eu vou destruir o seu país, as suas cidades, o seu estado, mas vou manter todos os seus bens lá e vou chegar lá e tomar posse. Então a vida não vale nada, né? Então, e a regressão, ela vem em contraposto a isso. Por isso que eu estou conversando sobre esse assunto. Porque ela vem para lembrar que nós não estamos aqui só, não estamos aqui só nessa vida. A gente tem todo um passado e temos um futuro também, as coisas continuam. Então, a partir do momento que o ser humano perde valor, a regressão ela pode ser um canal também para você resgatar esse valor e você ver
que aquela circunstância é pontual, mas tem muita coisa que vem por trás, tem muita coisa vindo pela frente. Então eu acho uma terapia fantástica. Tem pessoas que são muito radicais em relação a quem pode e quem não pode fazer, mas eu sou aberto. Eu acho que se você sente a necessidade, sentiu, eu tenho curiosidade, eu quero fazer, eu acho que vai me fazer bem, por que não? Você vai estar de alguma forma se autoconhecendo melhor, você vai estar voltando mais para o ser humano, entendendo mais os processos cíclicos. A reencarnação é um processo cíclico, né? A gente está sempre num ciclo. Você não fecha um ciclo, você vai para outro ciclo e vai resgatar aquilo que você deixou pendente. Esse é o princípio da reencarnação. E toda a teoria da terapia de vidas passadas vai estar baseada nisso, é evidente. Se você não acreditar em reencarnação, não teria sentido você fazer uma terapia de vidas passadas, mas é por isso que eu prefiro o termo de regressão de memória. Mas eu vou conversar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Deixa eu dar um oi aqui pra vocês. Tudo bem, Eliane, Kátia, Marisa, Tânia, Lu Mendes, Lucênia, Cida Luz, boa noite mais uma vez comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você tá mais uma vez comigo. Ter medo do futuro, do que vai vir, tem a ver com vida passada? Pode ter sim, Cida. Pode ter sim. A Cida tá me perguntando, né? Eu ter medo do futuro, do que vai vir, pode ter a ver com vidas passadas? Pode, tá? Acontece. Boa noite, Marli, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Deixa eu marcar, já falei sobre isso. O ponto é, voltando a essa pegada que eu estava falando, do que adianta a gente evoluir tanto cientificamente se a gente abre mão do mais importante, que é o nosso bem-estar, que é a nossa conexão com o astral, com a espiritualidade, com Deus. Não adianta eu ter 500 tecnologias de ponta e ser infeliz. E o ser humano está infeliz. Nós nunca tivemos tanta depressão, tantos problemas emocionais como a gente tem hoje em dia. Tomar remédios como Rivotril, Citalopram, Prozac, coisas do tipo, viraram até uma moda. Como se isso fosse uma coisa natural. Eu sou tão infeliz que eu tenho que usar a tecnologia, que no caso seria um remédio, para ser mais feliz. Não. Nós temos que ser felizes conosco. Sabe? A nossa vida tem que bastar. O princípio não pode ser eu ter que estar medicado e dopado para conseguir sobreviver. A gente não sobrevive, a gente vive. A gente não pode viver dopado. A gente tem que procurar qual a causa. E a regressão, ela vem bem de encontro a isso. Vamos procurar a causa do que está me prejudicando, para eu conseguir uma melhora, uma qualidade de vida, eu conseguir viver bem comigo mesmo. O maior amigo que a gente tem somos nós mesmos. Se você não se dá bem com você mesma, você não vai ter um relacionamento sadio, você não vai ter um bom trabalho, você não vai ter um bom ambiente social. Porque o problema não está nos outros, está em você. Você já é infeliz com você, então você vai transferir a infelicidade para os outros. Então a gente tem que ter muita preocupação com isso, em olhar para nós mesmos, ao invés de ficar apontando o dedo para os outros. Ele gerou minha infelicidade. Será mesmo? Será que é você que já não está insatisfeita e está olhando tudo com maus olhos? Essa é uma questão que eu deixo aí para reflexão de vocês, tá bom? Então a regressão é um canal de autoconhecimento, ponto. Qual que é o fluxo? Como funciona o processo de regressão? Que é uma coisa para quem nunca fez, que tem muita curiosidade. Como que é? A regressão ela consiste basicamente em relaxamento, um relaxamento bem profundo. Em seguida, uma indução. E em terceiro, a terapia, aí que vai começar a trabalhar aquilo que foi visto durante a regressão. Então, tem algumas técnicas que são usadas. Que tem uma técnica que é hipnótica, que ela é bem profunda e vai buscando a pessoa deixar o indivíduo, né, que está realizando a regressão, o quanto mais próximo do inconsciente possível. Nada contra, uma técnica funciona. Eu não sou muito favorável. E a segunda técnica, que é a que eu trabalho, que a gente até usa a hipnose, a ericksoniana no caso, mas é uma hipnose para trabalhar o relaxamento, para conseguir colocar você numa situação mental e emocional em que você fique muito tranquilo e consiga se desligar dos problemas que você está vivendo. Então, só esse processo, quando tem algumas pessoas que a gente aplica o processo, enquanto ela está nesse lance, que ela se sente realmente relaxada, ela já tem uma catarse. Eu vou explicar depois. Ela já se emociona, ela começa a chorar só de ter relaxado, porque ela está tanto tempo vivendo tão tensa, que quando ela consegue relaxar, aquilo já traz um alívio e gera uma emoção que faz ela chorar. Mas é um choro de alegria.
Então, é interessante, perceba que é interessante. O princípio da regressão é esse, é um relaxamento para que o seu cérebro pare de trabalhar contra você. E aí a gente faz geralmente uma indução para que você consiga acessar esses registros de vidas passadas. A gente geralmente não vai voltando. Tipo, na sua vida passada, a gente vai vindo, vai há 3 anos atrás, onde você estava. Força a mente. Você estava trabalhando aonde? Você gostava de alguém? Como foi aquilo? Porque a gente vai fazendo uma indução para o seu cérebro achar natural. A gente está buscando coisas do seu passado. E nisso a gente já está vencendo barreiras emocionais e psicológicas. Porque você está muito relaxado, no nível de consciência um pouquinho alterado, dentro dessa técnica que eu pratico, tá? Da técnica de hipnose mais dura, é mais invasiva. Depende. Mas eu acho que tem que ser uma coisa natural. Então eu trabalho dessa forma, que é a que eu indico para vocês. Vamos dar tempo ao tempo. Né? Não pode chegar lá e quer que se resolva em uma sessão. Vamos devagarzinho, respeitando o nosso corpo, respeitando o nosso psíquico, respeitando nossos limites. Às vezes vai chegar num limite que você pode ir até ali. Se a gente invadir e for um pouquinho mais agressivo, pode trazer um dano até para você psicológico. Então tem que sempre respeitar o limite, não pode forçar, na minha visão. Então, teve aquele relaxamento bem profundo, ericksoniano, que a gente começa com o corpo. Aí depois a gente vai para o exercício de indução, que a gente vai tentando assim, você vai ficar num estado de relaxamento tão profundo que você vai começar a não sentir mais o seu corpo. Esse é o ponto. Seu corpo está ali, você está completamente consciente, mas você vai perceber que a sua mente entra no estado de uma tranquilidade. Sabe aquele ponto quando a gente está quase cochilando? Está acordado? Que é aquela coisinha gostosa que você está meio assim, meio cá, meio lá. Aí você fala, nossa, dei uma apagada, não lembro de nada. Você estava ali, às vezes você lembra até da frase do filme que estava passando na televisão, mas você deu uma desligada. Você estava ali, mas não estava. É esse o nível de transe que a gente geralmente tenta trabalhar. Uma hipnose bem leve. E aí a gente vai fazendo esse trabalho de voltando aos pouquinhos para trás, até que a gente chega no útero materno. Quando chega no útero materno, geralmente a pessoa tem até lembranças, sente cheiros, acontece, lembra de músicas. E aí a gente vai um pouco mais além. É uma das técnicas. Numa outra, que tem uma de flutuar. Você vai se sentir livre, né, andando, flutuando. É uma indução também que você vai flutuar e vai parar no universo, no espaço, e vai voltar em algum lugar, num ponto onde você já teve no planeta. Você vai ver o planeta. São diversas técnicas, tá? Esse curso não é esse curso. Não estou no curso. Esse nosso bate-papo é para falar sobre o que é regressão, não para ensinar para vocês técnicas. Então o princípio funciona dessa forma, tá? Como eu já mencionei, todas as técnicas têm algo em comum: relaxamento, desprendimento energético, que seria você estar nesse estágio de consciência, que é onde acontece o desdobramento. O que é o desdobramento? Quem é espírita conhece melhor. Quem é espírita umbandista, né, espiritualista ou pratica viagem astral. Você está completamente consciente, você está no seu corpo, mas você consegue projetar o seu corpo astral. Eu estou aqui, mas eu consigo estar aqui ao mesmo tempo. Esse é o princípio de qualquer técnica de regressão de memória, certo? Já falei da regressão hipnótica, né, que tem um estado de consciência muito alterado, que a gente fica próximo à inconsciência, que é um método bastante usado. Eu não gosto. Regressão natural ou consciente, que é essa que eu pratico e que eu recomendo. Que você usa a técnica hipnótica como apoio, mas vai trabalhando de acordo com o tempo daquela pessoa, dando espaço para ela. Vocês mandaram um monte de dúvida que também anotei, que através das dúvidas eu vou conseguindo falar mais sobre regressão. Um ponto importante a gente falar é que os traumas que você tem agora, como eu já disse, uma insatisfação com a própria vida, não conseguir cumprir ou terminar nada. Você está casada, bem casada, tem filhos, está tudo certo e não está funcionando, você está infeliz, sem motivo. Você tem um marido bom, uma pessoa que te compreende, te respeita, mas tem alguma coisa que você não está infeliz e não sabe bem com o que é. Pode ser N situações, podem ter N motivos, justificativas para isso, mas pode ter alguma coisa relacionada com o passado, uma reminiscência, um resquício, pode. E aliás é até bem comum. E é uma questão de se trabalhar, tá? Isso não é definitivo, vou viver o resto da vida assim. Não, de você estar buscando
apoio, auxílio espiritual, o autoconhecimento, o foco é esse, sempre, no esoterismo, tá? É o autoconhecimento. É um caminho para nós mesmos, para nós nos conectarmos com a centelha divina. Todo mundo tem um pedacinho de Deus dentro de si. Eu sempre falo isso. Então, o que é a religião? A gente busca muito quando a gente pensa assim, Deus, vou para uma religião. O que é a religião? A palavra já vem do religare, do latim, religare. O que é o religare? Me conectar, me religar com o que eu perdi, com o divino. Então, religião, o princípio dela já é uma religação. É você se conectar com Deus. Mas o que é se conectar com Deus? Não é a oração que vai fazer isso. Não é você saindo fazendo caridade que nem uma louca aí, mas sendo uma pessoa ruim no seu dia a dia. Se religar com Deus é você ter paz de espírito. É você não prejudicar os outros, nem a si mesmo. Tá? Porque geralmente os maiores inimigos que nós temos somos nós mesmos. A nossa mente que não para e fica fabricando loucuras e nos deixa doentes. E o religar é a serenidade. Você encontra um estágio de paz, você encontra um estágio de tranquilidade, em que você consegue se conectar com o todo. E quando você consegue se conectar com o todo, você desliga. Você entra no estado pleno, assim, de desligamento, de tranquilidade. Esse é o princípio da religião. E a maioria das técnicas esotéricas, elas vão buscar isso, o bem-estar. Ok? Traumas atuais podem se tornar barreiras em vidas futuras. Anotei aqui para lembrar, para falar para vocês. Geralmente, como as regressões acontecem, para quem está fazendo, são 3 tipos, tá, de vivências. O primeiro tipo é que você vai ver como se estivesse no cinema. Você vai estar lá no processo, lá completamente relaxado, com o corpo astral desprendido, e você vai começar a ver cenas como se você estivesse sentado no cinema, com uma tela aqui na frente, assistindo coisas. Essa é uma forma de vivência da regressão. A segunda forma de vivência da regressão, isso varia de pessoa para pessoa. A pessoa vivencia como se ela estivesse presente naquele ambiente. Como que eu vou dizer isso? Você está na Guerra do Golfo Pérsico, por acaso você viveu lá, uma pessoa mais nova, e você sabe que é você. Você está se vendo, você se vê, mas você está vivenciando aquilo. Se você olhar para o lado, você vê lá as bombas vindo. Se você olhar para cima, você vê o céu. Mas você está externo, não te incomoda tanto. É como se você tivesse invisível assistindo aquilo tudo acontecer. Essa é a segunda forma. E a terceira forma, que é a mais incomum, é a que você vivencia, revivencia aquelas situações que você já passou. No nível que você fala assim, olha para sua mão. Você vai olhar para sua mão e vai falar, essa mão não é minha. Na verdade é a sua. Você vai perceber que você está em regressão, porque você vai olhar para a mão e vai falar, essa mão não é minha. Né? Procure um espelho. As pessoas quando vão para esse ponto, quando tem esse tipo de regressão, geralmente a gente induz no sentido assim, procura aí no lugar que você está, acha um espelho, um lago, alguma coisa que reflita a imagem, se olha. E a pessoa leva um susto, porque ela fala assim, não, pelo amor de Deus, esse não sou eu. Então são basicamente esses 3 tipos. Você vê como se estivesse assistindo numa tela de cinema, você vê como se estivesse invisível no local e aquilo não te afeta tanto, ou você se vê novamente naquela vida, você revive aquilo. São os 3 níveis de regressão. Valendo lembrar que são pessoas, somos nós, é um passado, então eles têm sensações, eles têm sentimentos, eles têm opiniões que nem sempre são compatíveis com o que a gente tem atualmente. De repente hoje você tem uma concepção muito formada sobre alguma coisa, mas no passado você teve uma concepção completamente diferente. Então às vezes assusta um pouco você se ver falando algumas coisas ou ter algum tipo de comportamento que é completamente incompatível com você hoje. De repente você é uma pessoa super pacífica e se vê numa vida passada como uma revolucionária ou um revolucionário. É uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe. Então é bem interessante, é um processo bem interessante de autodescobrimento e é muito legal. Né? Aí, uma última colocação que eu coloquei para falar para vocês, antes de ir para as perguntas sobre o tema, algumas pessoas falam assim, Carlos,
né? Como eu posso ter certeza que eu estou vivendo uma regressão e que não é a minha mente que está criando tudo isso, que não é uma fantasia da minha cabeça? Isso não é importante, sabia? Por que que eu estou falando isso que não é importante? Nós não podemos nos fixar se a questão é a regressão, ou está na vida passada ou não. Jung tem um método, Carl Jung, o pai da psicanálise analítica, ele tem um método que chama-se, depois procurem quem tiver interesse e gostar do assunto, é bem legal. Que aliás eu sempre falo disso para vocês, até mando vocês escreverem e tal. Que chama-se imaginação ativa. O que é imaginação ativa? Nós somos várias partes. Nós não somos só isso aqui. Eu sou um consciente, eu sou um inconsciente. Dentro do meu inconsciente tem uma persona, tem um ânimos, tem uma ânima, tem uma sombra. A gente tem vários pedacinhos inconscientes vivendo dentro da gente. Tem um lado meu que ama, tem um lado meu que odeia, tem um lado meu que fala, credo, não pensa isso. Aí tem um outro que fala assim, pensa assim. Se a pessoa não presta, e o outro fala assim, não, não seja assim, credo. Pense positivo. Percebam que a gente está sempre numa crise interna, né? E essas pessoas têm personalidades, são pessoinhas vivendo dentro da gente também. Então a regressão também é um canal para você se comunicar com esse seu eu, com essas partes suas. Então, se eu tô com uma parte minha me falando que eu fui, sei lá, o príncipe do Egito, que eu fui Moisés, tem algum simbolismo aquilo. Eu posso não ter sido na vida passada efetivamente Moisés, mas isso é irrelevante. A figura do Moisés, ela se apresentou naquela regressão como uma figura que tem uma mensagem para me dar significativo para aquilo que eu estou vivendo. Ah, ele era um filho que foi encontrado no rio. Então, tem alguma coisa minha que eu me sinto não bem aceito pela minha família. Eu sinto que meus pais me abandonaram. Vocês entendem? Aí vai vindo o simbolismo quando você vai analisando. Por isso é importante a questão terapêutica da regressão de memória. Porque você pode ter sido Moisés? Pode, mas pode não ter sido. E Moisés apareceu. Não tamo, aí já saímos de vida passada. Por isso que eu gosto do termo regressão de memória. Porque de alguma forma, seja da vida passada ou seja da atual, um pedaço seu vai se comunicar através de um símbolo. Ele vai pegar um personagem histórico e vai se manifestar daquela forma, vai te trazer lembranças, ele vai criar situações que você vai achar que são suas, mas ele está se comunicando com você e vai trazer alívio do mesmo jeito. Vale lembrar que Freud, né, Sigmund Freud, quando ele começou a trabalhar com a hipnose, quando ele descobriu a hipnose, a Ana O, foi a paciente decisiva para ele, tinha um problema que ela não conseguia consumir nenhum tipo de líquido. E aquilo estava deixando ela doente, desidratada, completamente perturbada, mal de saúde. E durante uma hipnose, uma indução que ele fez, ela lembrou que um dia ela sonhou, percebam, não aconteceu, tá? Ela sonhou que um cachorro bebia a água do copo dela, aí ela ficou com nojo de beber aquela água que o cachorro bebeu. E aquilo gerou um trauma nela. Ela não lembrava desse sonho, só lembrou através da hipnose. E aquilo traumatizou ela, ela não conseguia mais beber água. Porque ela olhava para a água, só ficou aquela lembrança, tipo, não, ruim, nojento. E, gente, um sonho, hein, que ela teve. Traumatizou ela. Olha como é os nossos processos inconscientes. Agora, imagine quando a gente fala de vidas passadas. Quando a gente fala de vidas passadas. Olha a quantidade de bagagem que a gente tem. Que a gente vai trabalhando da forma como dá. Então, quando você relembra do trauma, geralmente o que acontece? A pessoa que passa por um processo de regressão, quando ela acha aquilo que está prejudicando ela fica mais tranquila, ela vai aprendendo a lidar com aquilo. E aí vou entrar até, eu anotei aqui para falar com vocês, ó. Alguns casos, por exemplo, bronquite asmática. Casos de bronquite asmática graves. Não são todos, claro. Mas tem muito caso que já ficou assim, desenganado. A pessoa tem aquele tipo de bronquite asmática que ela quase morre. E a coisa não flui, não vai pra frente, é uma coisa horrível. Ela vai fazer uma terapia, ela já procurou tudo. Ela fala, vou pra terapia alternativa, vou pra holística, procurar uma coisa diferente. E ela faz uma regressão e ela descobre que, sei lá, na Baixa Normandia, ela era um mergulhador na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E durante o mergulho, o tubo, o cano que levava ar para ela, naquela época, né, era diferente, eles bombeavam, ele travou por algum motivo, fez um furo, aconteceu alguma coisa e ela morreu afogada.
Aí você começa a perceber que aquela sensação da bronquite asmática, de eu não consigo respirar, nos casos graves, que a pessoa completamente se asfixia, tá aí, a gente achou a origem. Quando já não tem nada, os médicos já examinaram, não tem nada técnico, é uma coisa que vem do psicossoma mesmo. Ela surge aquilo lá e quase mata a pessoa. Achamos já. Quando a pessoa tem essa lembrança, geralmente ela volta, ela tem uma catarse. Catarse seria aquele estado emocional que a gente tem quando a gente sai de um estado alterado de consciência. Sabe quando você sonha com alguém que está morrendo de raiva, que você acorda, você fala, eu sei que foi só um sonho, mas não estou podendo olhar para aquela pessoa de tanta raiva que eu tô. Isso é catarse, você está vivendo uma catarse. É uma coisa que, por mais que você saiba que não aconteceu nessa realidade atual, você está magoado com aquilo, aquilo te trouxe emoções. O princípio da catarse, falando de uma forma bem simplista, é esse. Então, voltando lá pro caso lá da pessoa. Ela se sentiu afogada e ela trouxe essa sensação de estar sendo sufocada. Então, quando ela está em situações de estresse, a vida passada ele estava numa guerra. Então, claro que ele está nervoso, ele não sabe o que vai acontecer. Qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, ele está vivendo. E essa pessoa trouxe essa sensação. O trauma ficou. Qual que é o trauma da vida passada? Quando eu estou sob muito estresse, que as coisas fogem do meu controle, me falta o ar. Porque foi o que aconteceu. Essa vida se adaptou da forma com aquele trauma que ela teve no passado. Um outro exemplo que eu anotei para falar aqui. Pessoas que morreram vítimas de incêndio. Suponhamos, você morreu vítima de um incêndio na Idade Média. Que você tentou fugir, tentou sair de qualquer jeito e a coisa não ia. Você pode desenvolver uma doença autoimune? Pode, é muito comum. Então, muitas pessoas que têm doenças de pele, eczema, psoríase, coisa assim, procuram também a terapia de vidas passadas, e geralmente as pessoas que sofrem desses males autoimunes, elas se veem nesse tipo de situação. Que elas não tinham como sair daquele lugar e tiveram algum problema, foram queimadas, geralmente é incêndio. E aí, o que acontece? A pele foi queimada, ela sentiu aquela dor horrível e desenvolveu essa doença autoimune, que ninguém tem bem explicação por que acontece, nem como cura, ninguém sabe bem o que são. As doenças autoimunes, gente, a real é essa, ninguém sabe bem o que é. Então eu acho que as terapias alternativas e complementares, holísticas, elas são mais fáceis de conseguir conectar a pessoa com ela mesma e conseguir achar um vínculo no porquê você desenvolveu imunidade, é uma coisa que nem existe, do que a medicina tradicional. Claro que a gente não pode abandonar nunca nenhum tratamento de medicina convencional, fora de questão. Mas por isso que a gente chama de terapias complementares. Elas podem ajudar sim. De repente, quando você se visualiza numa situação dessa, num trauma agressivo desse, como você ser queimada numa fogueira ou um lugar que você estava pegou fogo, é mais fácil de você, o seu cérebro, quando tem essa lembrança, ele faz uma cognição. Peraí, isso aqui, aí entra o espaço-tempo, não, isso não foi agora eu não tenho que me preocupar, não estou sendo queimado. E aí a coisa começa a melhorar, tem uma melhoria. Tá? E um terceiro exemplo que eu coloquei aqui, que aí já é mais para a área emocional, porque trabalha também a regressão para essas áreas emocionais. Aquela sensação de estar num bom relacionamento, que eu já até mencionei antes, mas está infeliz. Teve um caso de uma pessoa que eu já fiz regressão, logo que eu comecei a estudar regressão. A gente fazia, tanto na escolinha lá que eu estudava, que era da Mônica Bonfiglio, mas aí é uma área que eu sempre gostei e foi uma área que eu sempre me foquei mais. E eu começava, além dos oráculos, mas eu adorava regressão. E aí eu começava a fazer com amigos, com pessoas próximas que me contavam algum problema, que eu falava, vamos experimentar fazer? Eu aprendi uma técnica, vamos ver se resolve. E aí teve uma situação de uma pessoa específica que ela não conseguia parar em relacionamento nenhum. Ela estava sempre infeliz, ela batalhava para ficar com a pessoa. Quando ela ficava procurando motivo. Não, o rapaz estava com ela e ela ficava assim, não, mas eu acho que ele estava me traindo. Aí ela esperava ele tomar banho e ficava revistando carteira, revistava bolsa, revistava carro, buscando alguma coisa. Ele tem que ter feito algo errado. Ele não pode, tem alguma coisa errada. Eu tenho essa percepção, sinto que ele está me traindo, tem algum problema, tem alguma coisa errada. Durante a regressão, ela se viu no século XIX, que não está nem tanto tempo atrás, mais ou menos por 1800 e bolinhas aí, 1830, não lembro bem a data, que ela até me mencionou durante a regressão.
E ela teve um casamento forçado, porque a gente tá falando numa época em que a mulher, se não casasse, ou ia ter que morar com o irmão, depois que os pais morressem, o parente, ou ia para um convento, ou ia para a vida. Né? Para a vida que eu digo é para prostituição, e de uma forma assim, bem decadente. Então a mulher tinha a obrigação de estar num relacionamento. E ela se viu num relacionamento com uma pessoa que era completamente abusiva com ela, agredia ela moralmente, psicologicamente e até sexualmente. E quando essa pessoa morreu, foi um alívio para ela na outra vida. Que aí ela ficou, ela e os filhos, né, com o patrimônio que ele tinha deixado. Ela se tornou uma viúva e foi a fase mais tranquila, foi onde ela teve feliz na vida dela. Então percebam que interessante. Ela trouxe uma reminiscência, uma lembrança desse passado, que foi o quê? Quando eu tô em relacionamento, não presta, não dá certo, a coisa é ruim. Só quando eu tô sozinha que a coisa fica boa pra mim. Então percebam, ela tá numa outra existência, numa outra situação, mas ela continua com a sensação que se tiver alguém com ela, as coisas vão dar errado, ela vai machucar ela, vai prejudicar ela, e só quando ela tá sozinha. Então é ela lutando contra ela mesma, a alma dela lutando contra a mente dela, o que a mente dela quer. Percebam que interessante. Geralmente depois, quando a pessoa percebe o mal que estava acontecendo, ela lembra da situação, dá aquele alívio. Ela desabafa, às vezes chora, às vezes dá risada, né? Tem essa catarse que eu mencionei. E ela fica mais tranquila, mais aliviada, e a vida começa a fluir de uma forma mais light. Então, isso é regressão de memória, pessoas. É incrível. Nós não falamos só dessa vida, a gente vai um pouquinho além para tentar achar o que está incomodando. Qual o mal? Por que eu não consigo ser feliz? Por que essa doença não me larga? Já fiz todos os tratamentos possíveis e não vai. Geralmente na regressão a gente acha isso. Pode não curar? Não, mas vai dar um apoio até psicológico. É uma tranquilidade. Ah, mas eu sei porque é isso, foi por causa daquilo. Eu tenho que ter confiança, vou me desligar. Desliga do passado, aquilo não tem mais nada a ver comigo. Passou. Sabe? A pessoa fica mais autoconfiante, melhor autoestima, melhor energia. Então é incrível, tá, o processo. Deixa eu dar um oi aqui, oi Gina, oi Nuno. O Nuno, ó, tudo bem, Nuno, lá de Portugal, marido da Vera. Aliás, um beijo pro pessoal de Portugal. Gina, Lucinha, tá aqui, boa noite, minha linda, como você está? Marcela Guiar, faz tempo que eu não te via, graças a Deus, né, deu tudo certo, você tá trabalhando. Então não tá conseguindo ver todas as lives, mas isso é ótimo, tá? Você assiste depois. Bom que você tá trabalhando. E aí eu anotei aqui algumas perguntas que vocês me mandaram. Vou tentar até ser bem rápido, porque já se alongou bastante o programa. Aí me perguntaram assim, é possível falarmos em outra língua? Né? No sentido assim, e se eu tiver vivido no Japão, e eu não falo japonês, eu vou entender o que está acontecendo? Vai. Porque você vai estar naquela percepção. Você vai estar numa percepção completamente diferente do mundo. A língua você não entende agora, mas naquele momento você entendia. Também está guardadinho lá, em algum registro seu. Vai ser super natural. Você vai achar que está falando na sua língua, mas você vai estar falando naquela língua vigente. Então isso aí é tranquilo, tá? São só percepções. Existe perigo de não voltarmos? De eu fazer uma regressão e não voltar? Não, não existe. Por quê? Como eu falei, você não se desliga. Você não morreu. Então você está completamente, independente, tá, de ser do método da hipnose mais brusca lá que eu mencionei, ou do método mais natural. Em qualquer um dos dois métodos, você está consciente, é dono do seu corpo. É o mesmo ponto da hipnose. A hipnose pode forçar você a fazer uma coisa que você não quer? Não. Ela pode facilitar fazer uma coisa que você quer e está sem coragem. Mas jamais vai ir contra os seus princípios éticos, morais e nada nesse sentido. E a mesma coisa a regressão, porque ela parte desse mesmo pressuposto. Você só está desdobrado astralmente. Então você tirou o seu corpo etérico, a sua parte energética, ela está desencaixada, mas ela não está desligada do seu corpo. Pense assim, o negócio funciona assim. Você fez uma brecha e essa parte que está aqui no astral, ela se conecta com o todo. Mas você está aqui e ainda tem um ela aqui, ligando as coisas. Então, não existe essa possibilidade, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. O espírito sai do corpo? Você tem um desdobramento. Parcialmente, sim. Mas não... Vamos parar com aquela fantasia de que meu espírito abandonou meu corpo está lá morto e eu tô... Não, gente, isso não existe, tá? É que nem o sonho. O sono, né? Quando a gente dorme.
Você não está completamente desligado do corpo. Médiuns têm mais facilidade para fazer regressão? Geralmente sim. Porque os médiuns já conhecem, de alguma forma, esse processo de desdobramento. Porque a mediunidade ela vai funcionar da mesma forma. O médium se desdobra e uma outra inteligência se acopla nesse meio tempo aqui, né? nesse espacinho que está entre essas duas partes. E vai induzir os pensamentos, a comunicação. Esse é o princípio da reencarnação. Então o médium ele já sabe se desacoplar. Então isso facilita. Geralmente quando você está fazendo uma terapia de regressão com alguém que já é médium, é muito fácil fazer esse desacoplamento. Com uma pessoa que é muito cética, a questão não é nem não ser médium, que ela seja muito cética, você leva um tempo a mais. Mais relaxamento, mais indução, até você conseguir fazer ela ter esse desdobramento. Então, respondendo sua pergunta, sim, médiuns têm mais facilidade. Posso ver uma vida que tive em outro planeta? Nunca aconteceu comigo, né? Com as pessoas que eu já fiz esse tipo de terapia. Não acho nada impossível, né? Se nós somos originários de outros planetas, né? Se é um planeta de expiação, por que não? Nunca aconteceu comigo, eu não trabalho muito nessa linha, não. Mas também pode ser aquilo que eu falei. Se de repente o seu inconsciente ele vai se manifestar para te ajudar do que está te prejudicando, ele vai se manifestar como um ET, que mal faz, né? Vamos lá, vamos continuar a terapia, vamos acreditar em ET e achar que é o ET que está falando. Entende? O princípio é isso, é a gente encontrar o que está fazendo mal e deixar aquela coisa, aquela energia, aquela lembrança, soltar o verbo para a gente conseguir trabalhar isso depois de uma forma construtiva. Então, se eu acredito, acredito. Nunca aconteceu, mas eu acredito. A regressão acontece em apenas uma sessão? Qual a duração de uma sessão? Geralmente, não. A gente consegue já fazer a regressão numa sessão, mas geralmente a primeira sessão, elas são flashes, são lembranças mais curtas e um pouco mais difíceis. Porque a pessoa está um pouco assustada. Quando ela consegue a primeira conexão, aquilo assusta ela um pouco. Porque ela se sente desconfortável, ela sente que ela não é dona dela mesma, né? E a gente tem aquele lance, né? Quando você se sente que é complicado pro ego, né? Dissociar isso, né? Eu não sou eu sou outro. Eu não sou o João, eu fui a Maria. Regressão, né? Espírito não tem sexo, você pode ter sido homem, mulher, criança, vai saber o que você fez na vida passada. Então, geralmente, a gente indica pelo menos 4 sessões. Pelo menos. Dá para ser feito em uma sessão? Sim, dá, mas não é muito indicado porque você não vai conseguir atingir o lance. Então, 4, no mínimo, seria o ideal. Por isso que a gente fala que é uma terapia de vidas passadas, a regressão de memória. Que são aos pouquinhos, para a gente conseguir ir construindo o que está acontecendo. A primeira, geralmente, é uma anamnese, assim, para entender como começou e qual que é o princípio aí. Aquela primeira lembrança, aquele flash que veio foi numa situação típica, é atrás daquela vida que a gente vai tentar dar uma forçada na regressão para tentar entender o contexto e por que ela está te prejudicando atualmente. A duração em média são 60 minutos, tá? Fiz alguns cursos sobre terapia de vidas passadas e estudei muito hipnose. Eu estou apta a fazer regressão em outras pessoas? Não recomendaria. Eu acho que assim, em tese você você aprendeu as técnicas. A dúvida, você tem que se sentir apta para lidar com o que vai vir da regressão. Você colocar a pessoa em regressão, ok, isso é fácil, dá para fazer aqui ao vivo. Dá para fazer, não, tem gente até que eu já vi falar que faz por Skype. Eu acho bem estranho, nada contra, mas a minha preocupação é assim, e se a pessoa tem um desconforto emocional, ela tem algum tipo de surto afetivo, é complicado, né? Se você não está presente, ou no seu caso, se você não sabe lidar com isso. Então, eu acho que você pode trabalhar, você fez os cursos, está estudando isso, ok, continue, é um método holístico, só que é muito importante você estudar bastante a psicologia. Leia Jung, eu recomendo sempre Jung, gente. Mas também, se você tem uma preferência por outras linhas, vai ler Freud, vai ler Lacan, vai ler o que você gostar mais. Mas o Jung, eu acho que ele entende mais o ser humano como um todo. Ele já é. Eu acho que ele foi um cara holístico. Eu acho que ele é pai da holística, na verdade, sendo bem honesto, Jung.
Jung, ele gostava de tudo, ele acreditava em tudo, ele achava que tudo pode ser, né? Ele que inventou o termo sincronismo, ele que falava de premonição, de você sonhar coisas acontecerem depois. Ele estudou astrologia, ele estudou I Ching, então ele era muito holístico e colocava a holística dentro da psicologia. Então a questão, eu acho assim, pronta para fazer a pessoa entrar em regressão, ok, você pode estar. E para tratar, para trabalhar aquilo depois, esse é o ponto. Um pouquinho de cuidado em relação a isso. Outra pergunta, como eu sei que estou vendo, como eu sei que o que eu estou vendo é lembrança de outra vida ou se é minha mente criando situações? Já respondi, que é aquela questão, isso não importa durante esse tipo de terapia. Porque se for a sua mente criando alguma situação, é uma situação que precisa ser criada para te levar a uma compreensão. Isso é imaginação ativa. Tá bom? Sem problema. Vamos levar a situação. Tá? Deixa aí. Outra pergunta, para finalizar aqui. Se eu faço regressão e vejo uma pessoa me fazer mal, se ele for meu marido ou algo do tipo, por exemplo, eu reconheço? Depende da situação. Geralmente, a gente reconhece. Quando você está numa regressão, você se vê numa determinada situação, não me perguntem bem como. Sabe, já ouviram aquele termo? Os olhos são espelhos da alma? Na regressão, quando a gente fala de vidas passadas, isso fica muito claro e muito forte. É impressionante, gente. Você está vendo uma pessoa e você bate o olho, quando você cruza o olho com ela, você sabe quem ela é. Tipo, essa pessoa é a tal na minha vida atual. Naquela vida que você está vivendo, ela, sei lá, era uma índia. E você era um padre que estava maltratando ela, forçando ela a seguir o cristianismo e se desprender das crenças dela. Só que quando você cruza o olhar, você fala assim, meu Deus, é a minha tia. Um exemplo. Como isso acontece, não sei, eu acho que é energético, não sei te explicar bem. Geralmente a gente lembra. Mas não prejudica, tá? Em geral não prejudica. Porque eu entendi que a sua pergunta foi assim, né? Por exemplo, eu vejo meu marido tipo, me maltratando numa vida passada. Se vocês têm um bom relacionamento, é difícil ele ter sido uma pessoa muito ruim pra você. Porque senão, por mais que ele tenha evoluído, que ele esteja cumprindo as tarefas que ele tem que fazer, ainda daria umas patadas, seria uma pessoa meio agressiva ainda com você. Então é difícil, né? Uma pessoa que te fez mal, você pode cruzar, mas vai ser aquela pessoa que geralmente você vai ter uma dificuldade de relacionamento. Então é muito comum relacionamentos de mãe e filha, pai e filha, o filho, né? Independente de gênero. Nossa, eu detesto minha mãe. Ela respira, me irrita. Você fala assim, gente, como pode, né? Uma pessoa que cuida dela bem, faz tudo que pode por ela. E é nítido pra gente que tá de fora ver que elas realmente não se dão. E a mãe também, na verdade, assim, gosta mais do outro irmão, não é muito chegada nela. Aí sim. E aí na regressão, quando você entende o que aconteceu, fica até mais compreensível. Você entende o todo e começa a elaborar questões. Fala assim, gente, eu já entendi por que a gente não está se dando muito bem, então tem que trabalhar exatamente isso. Se eu voltei como filha dela, eu tenho que trabalhar a nossa relação, eu tenho que construir essa relação, é isso que Deus espera de nós. Então até para isso é um aprendizado. E aí a mesma pessoa me complementou aqui. Tem gente que a gente não gosta de cara e outras que a gente gosta sem nem conhecer bem. É o tal do bater o santo. Tem a ver com vidas passadas? Geralmente 90% sim. Pode ser pessoas que a gente não conviveu. Mas em algum momento de uma vida passada aí nossa, a gente não teve algum atrito, ou teve alguma confusão, ou te prejudicou, ou se desentendeu de alguma forma. E você guardou, lembra que eu falei dos olhos são o espelho da alma? Você guardou a alma daquela pessoa como tipo, isso aí não presta. Aí você cruzou com ela no trabalho, na rua, na confeitaria, seja lá onde. E você já bate o olho e fala assim, nossa, só de olhar essa pessoa já me dá vontade de dar um murro nela. Não acontece, gente? Claro que eu dou uma exagerada sempre, mas mas é mais ou menos isso. Então pode ser uma pessoa que você nem conviveu, mas que de alguma forma ela te fez alguma coisa que te magoou. E uma mágoa que você trouxe. Então, quando você conectou, sentiu aquela alma ali, na vida atual, já vem aquela repulsa, que você fala assim, nossa, não acredito. Isso acontece, tá? E é bem comum.
bem comum mesmo. E é com esse tipo de gente que eu digo, se você sentir uma coisa muito negativa, tipo, mantenha-se longe, siga a sua intuição e se mantenha longe. Sua alma sempre é seu maior conselheiro, tá? Quando a gente se conecta conosco, ouve nossa própria voz interior. Mas se não for uma coisa nem tão grave, não vejo por que também não tentar uma aproximação. De repente foi tudo mal entendido, vocês até se reencontraram para ver se não, a coisa não flui, para vocês não ficarem em paz, né? Quanto menos pessoas a gente tiver no nosso convívio, que a gente não se dê bem, ou que a gente tenha alguma ojeriza assim que a gente deteste, melhor. Né? Vamos se dar bem com todo mundo, vamos tentar respeitar todo mundo do jeito que é. É a mesma questão que eu vivo falando aqui sobre política, religião, sexualidade. Ah, mas eu não aceito fulano sendo assim. Cara, você não tem que aceitar ele que é assim. O problema é dele. O que você tem a ver com isso? Não, não aceito. Por que você tem que aceitar se não é você? É ele. Você não tem que aceitar nada. Cuida da sua vida. Vai lavar uma louça, como o pessoal brinca. Esse é o ponto. Aí vai olhar a casa dessa pessoa, tá uma bagunça, né? A pia tá assim de louça. Tá tudo revirado, roupa para passar. Não faz nada, né? Porque da casa tem preguiça. Mas cuidar da vida dos outros adora, né? Uma língua. E acha que as coisas vão fluir na vida. Não vai, gente. Vai pro buraco. Não tem nem terapia de regressão que resolva isso. Tá bom, gente? Falei um pouquinho sobre regressão hoje. Espero que vocês tenham gostado. O princípio é esse. Funciona dessa forma. Claro que eu não vou falar técnicas, né? Porque é uma coisa que eu não vejo sentido. Mas até alguns exercícios de relaxamento, algumas coisas assim, dá pra gente programar pra fazer. Aí ou numa live, ou eu gravar e colocar no YouTube, vocês pegarem o áudio, tentarem fazer antes de dormir. Mas mais para relaxamento, para uma conexão natural, nada muito induzido. Porque isso eu acho que precisa da presença de uma pessoa preparada para lidar com o que pode vir com essas lembranças. Quero lembrar para vocês, minhas redes sociais estão na descrição aí do vídeo, né? Tem o meu Instagram pessoal, tem o Instagram do Espiritualize, meu Facebook, vocês já estão, né? Estão me assistindo pelo Facebook, tem o meu pessoal também. Quem quiser, muita gente tem me adicionado. Às vezes eu demoro um pouquinho para adicionar, mas eu vou adicionando na medida do possível. E o canal no YouTube, que eu vou começar assim. As lives eu faço aqui ao vivo pelo Facebook e posto depois do YouTube, que é um canal que eu estou começando ainda. Demora, hein, gente? Tá demorando o YouTube para ir. E quem quiser fazer uma consulta particular, fazer uma mapa astral, conversar sobre qualquer assunto, né? Pode mandar um e-mail para contato@espiritualize-se.com.br ou manda um inbox aqui que eu mando o e-mail tudo certinho, tá bom? Agora no começo do ano é até legal, hein, de fazer mapa astral, de fazer consulta com os oráculos, com o tarô, com os búzios, que eu misturo tudo na minha consulta. Porque a gente já faz as previsões de 2018, né? Já vê os meses que vão ser melhores, os meses que são mais complicados. Você está pensando em fazer uma cirurgia? Vamos ver que mês é melhor para uma cirurgia. Você não marcou suas férias ainda? Vamos ver o mês que é mais propício para tirar as suas férias. Enfim, o mapa astral ele permite uma série de coisas que dá para a gente fazer que são bem interessantes. Combinado? Eu voltei agora, tinha dado uma pausa, né? Tirado minhas fériasinhas e voltei agora com os mapas. Então, mande um e-mail que eu passo o procedimento tudo direitinho, os horários que eu tenho disponíveis. E a gente vai bater um papo de 1 hora por Skype. Eu e você, você e eu. E aí você pode ficar mais à vontade também para abrir a sua intimidade. Tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira eu tô de volta, depois de amanhã. E aí tem os oráculos, que aliás eles estão até aqui, ó, montadinhos, porque eu tava fazendo um trabalhinho aqui antes. Tava conversando com uma pessoa. Então quem tiver dúvidas também, quiser mandar uma pergunta para os oráculos, manda por inbox ou pelo e-mail, nome, data de nascimento e manda a pergunta de uma forma bem precisa, tá? Não manda assim, como está a minha vida sentimental? Isso fica muito aberto, essas perguntas eu não escolho, tá? Então explica a situação que você está vivendo para eu conseguir me conectar e usar o oráculo como um canal para sua melhoria, para te dar uma orientação de como lidar com isso de uma forma não chutada, que nem eu vejo muita tranqueira aí fazendo, né? Eu não trabalho dessa forma. Eu gosto e acredito dos oráculos. Então eu tento pegar a questão que uma pessoa fala e interpretar dentro da visão que eles vão me dar para conseguir dar uma orientação precisa. De uma forma sempre otimista, sempre positiva e sempre para o crescimento. E como eu digo sempre, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Novamente, espero que vocês tenham gostado.
Namastê, fiquem com Deus e até quinta-feira. Beijos!